Plantio, Usina Santa Terezinha, Rodotop Terceirização de Frotas, Unicampo, Cooperativa de Trabalho Agronômico e Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Oi, Rogério, boa tarde. Boa tarde, Letícia e ouvintes. O Paraná é um grande produtor de aves, é um estado que é o principal exportador também de carnes, né, para diversos mercados, e o forte calor que o estado vem passando aí, né, o país também, nas últimas semanas aí, com perspectiva até de continuar essa situação, é uma preocupação para os produtores. E nós vamos conversar sobre esse assunto com a Gisele Neri. A Gisele, ela é zootecnista da empresa Quemin, São Paulo, especialista no assunto. Então, uma boa tarde para você, Gisele. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao CBN Rural. Muito obrigada. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Gisele, fala para a gente, assim, me dá uma ideia, né? A gente está enfrentando temperaturas muito altas. A gente já sabe que a avicultura sofre demais com isso, né? Qual é a situação da avicultura hoje no país e no Paraná diante desse desafio aí das altas temperaturas? Bom, a gente pode fracionar aqui um pouco, Rogério, entre frangos, produção de carne e produção de ovos, né? Ah, sim. Até nós estamos tendo dificuldade agora com os altos preços dos ovos aí, né? Então seria mais um ingrediente. Com certeza. O que o consumidor vem vendo aí nas gôndolas do supermercado, da alta do custo dos ovos, né, da alta do preço dos ovos, se deve basicamente a 3 fatores principais, né? Um é a alta do custo da produção em si, porque o milho o preço do milho vem aumentando muito. Se a gente comparar com julho do ano passado, é uma alta de 37% no milho. E por que isso impacta? Porque quando a gente pega o frango, mais de 60% do custo de produção do frango é oriundo da alimentação. E o milho faz parte desse bloco que a gente coloca alimentação, né? Então, obviamente, esse aumento do custo do milho vai impactar diretamente no aumento do custo de produção das aves, tanto do frango como dos ovos. No caso especificamente dos ovos, a gente tem um cenário muito sazonal, que é a chegada da quaresma. O que acontece é que na quaresma, seja por motivos religiosos, culturais, existe uma tendência da população substituir as carnes por ovos. Então, a gente verifica um aumento na demanda de ovos nesse período. Então, já é sazonal, a gente sabe que nessa época do ano, isso acontece todos os anos, o preço dos ovos aumenta um pouco. Não tanto quanto aumentou esse ano, né? Mas aumenta. E o terceiro fator que a gente está aqui para falar justamente disso é o calor em excesso, as altas temperaturas que a gente vem passando por aqui. E essa situação aí de calor, que impacto isso tem causado? Já é possível fazer uma avaliação da situação, Gisele? Ainda não, porque o calor deve persistir mais um pouco. Mas se a gente lembrar, alguns anos atrás, nós tivemos algumas ondas de calor muito fortes, tanto no estado do Paraná, no estado de São Paulo, e nós tivemos como resultado uma alta muito grande e significativa de mortalidade entre as aves. Então, quando a gente coloca essa alta de mortalidade, isso tem um impacto muito grande no mercado, pensando, por exemplo, numa ave de postura, que é um animal de ciclo longo. Então, a ave de postura, a partir do momento que sai do ovo, começa a criar o pintinho, são 18, 19 semanas para essa ave começar, de fato, a produzir ovos. Então, esse impacto é muito grande. Eu me lembro que, alguns anos atrás, nós tivemos aqui algumas granjas que perderam 30% de suas aves. E isso se reflete também. Vamos voltar aí para o Paraná, já que a gente está no Paraná, isso se reflete também muito fortemente nas matrizes, ou seja, nas mães dos frangos. Então, uma mortalidade, essa é uma ave de alto valor agregado, então uma mortalidade das matrizes tem um impacto muito grande para o mercado de frangos também. Quando nós falamos na avicultura, na produção de frangos, de ovos,
A gente considera que tem produtores que são integrados, né, a corporações, e também tem aqueles produtores que não são integrados. Uhum. Assim, também essas empresas, elas mantêm alguns protocolos, algumas exigências para os produtores, no sentido de que eles evoluam, né, assim, em termos tecnológicos, nos seus barracões, que eles façam investimentos. Como é que isso acontece no caso dos produtores que são integrados, que a gente sabe que eles têm que seguir uma norma, né, uma exigência, né, das integradoras, mas e os produtores que não são integrados? Como é que é esse impacto junto a esses dois públicos? Eu diria que todos sofremos, tanto o integrado como aquele que não é integrado. Obviamente que aquele que tem integrado vai ter um suporte técnico talvez um pouco mais robusto, ou na verdade muito mais robusto, né? Mas todos sofrem. Quando a gente fala de calor, existem algumas ações aí que podem ser tomadas, né, para que o produtor evite perder tanto. Certo. Pega a temperatura de conforto para uma ave de postura, por exemplo, ela varia aí dos 15 até os 27 graus. A gente tem vivido temperaturas muito mais elevadas do que isso, né? Então, o que se pode fazer? Primeiro, galpões climatizados. Mas nós sabemos que é difícil, é um investimento alto, não é uma realidade para todos. Então, além dos galpões climatizados, existem algumas estratégias nutricionais que podem ser adotados para mitigar um pouco esse impacto do calor intenso, né? Então, quando a gente fala, vamos puxar um pouquinho para o ovo agora, porque são dois cenários específicos. Quando a gente fala da produção de ovos, algumas coisas que acontecem com a galinha quando está muito calor, primeira coisa, ela reduz o consumo de ração. Né? E por que ela reduz o consumo de ração? Porque digerir a ração, esse processo digestório, ele gera calor sozinho. Então, é a mesma coisa se a gente pensar na gente num dia muito quente, almoçando uma feijoada completa. A gente sabe que aquilo vai pesar durante a tarde, a gente vai ficar um pouco mais lento. Isso acontece também com a galinha, né? A diferença é que ela vai comer a ração, mas vai causar um desconforto. Ela vai comer menos, ela vai beber mais água. E a galinha, diferente da gente, não tem glândula sudorípara. A gente está com calor, o que acontece? A gente transpira, a gente sua. E isso ajuda a equilibrar a temperatura do nosso corpo. A galinha não tem isso. A principal forma dela tentar regular a temperatura do corpo dela é através da respiração. Então ela vai ficar com aquela respiração mais ofegante, né? Acontece que quando ela entra nesse ato dessa respiração mais ofegante, ela acaba causando para si mesmo algumas alterações metabólicas. E essas alterações metabólicas impactam desde o bem-estar geral da ave, mas vai impactar lá no final também na qualidade do ovo produzido. Então, o produtor de ovos, nesse calor, ele sofre por quê? Primeiro, a galinha vai produzir menos, ela vai comer menos, produz menos consequentemente. Segundo, o ovo que ela produz, ele não tem a mesma qualidade. Essas alterações metabólicas que eu comentei da respiração, um dos impactos dela é justamente uma menor mineralização da casca do ovo, ou seja, tem menos cálcio circulante no sangue da galinha, e se tem menos cálcio circulante no sangue, tem menos cálcio disponível para formar a casca, se tem menos cálcio disponível para formar a casca, esse ovo ele vai ficar um pouco mais fragilizado. O produtor perde porque produz menos ovo, o produtor perde porque os ovos produzidos têm menor qualidade, são mais frágeis, então acontecem mais trincas, rachaduras, e esses ovos que são trincados, rachados, eles não são comercializáveis, né? Então, são uma série de perdas aí que ficam para o produtor. Então, obviamente, isso tem um impacto muito grande na oferta, e o resultado a gente vê nas gôndolas do supermercado. Se a demanda está mais alta e a oferta baixa, o preço vai subir. Quer dizer, já que nós falamos aí do consumidor, das gôndolas dos supermercados, qual é a sua orientação para o consumidor que vai comprar ovos? Como que ele deve fazer essa escolha? Como que ele deve avaliar a qualidade do produto? No supermercado, a principal forma de conseguir avaliar a qualidade do ovo é olhar a sujidade. Então, tem
tentar dar preferência ali para os ovos mais limpos. E por que eu falo isso? Todo problema de sujidade do ovo, que é aquele ovo que a gente abre a caixinha e fala, ui, eca, que isso? Eles estão relacionados aí com algum problema de saúde intestinal da ave, né? Problemas de saúde intestinal da ave podem ocasionar um aumento dos problemas nos ovos. Então, por exemplo, problemas com patógenos e mesmo o visual mesmo, o aspecto é feio, né? A gente pegar um ovo, não dá vontade muito de colocar aquele ovo sujo na geladeira, né? Mas ele precisa se manter refrigerado na nossa casa. Qual que é a gente sabe que tem diferentes tipos de ovos, tamanho, ovo jumbo, pequeno, ovo branco, ovo de outras tonalidades. Existe algum ovo, espécie, tipo de ovo que seria mais indicado, que seria mais nutritivo? O que você tem a dizer sobre isso? Existe um mito aí que vem de muito tempo, né, Rogério? Dos ovos vermelhos e dos ovos brancos. Ovo branco isso é o que o pessoal fala, tá? Não é a realidade, já eu falo a realidade. Ovo branco é galinha de granja, ovo vermelho vem de galinha caipira. Na verdade, é a genética da galinha que vai determinar qual é a cor da casca do ovo. Então, tanto os ovos brancos como os ovos vermelhos têm a mesma qualidade nutricional. Então, pode escolher aquele que gostar mais, aquele que achar mais bonito ou que tiver com o melhor preço hoje em dia no supermercado. Existem outras genéticas de galinhas não tão comuns aqui na América do Sul, mas existem outras cores também de casca de ovo. Existe casca de ovo levemente azulada, levemente esverdeada. Então, depende tudo da genética do animal. Agora, quando a gente fala de tamanho, é uma classificação que, enfim, leva em conta nutrição e genética também da ave. Não significa que um ovo maior tem maior qualidade. Os ovos têm a mesma qualidade nutricional. Um outro ponto que a gente vê bastante é a alteração da cor da gema, né? Às vezes a gente pega um ovo em casa, aquela gema branquinha, meio pálida, a gente olha e quase fica com dó da cor da gema, de tão pálida que ela tá, né? Aí você fala, poxa, essa gema tem menos nutrientes? Não, essa gema ela tem menos pigmentos somente. E isso tudo é muito variável de acordo com o tipo de alimentação que a galinha recebe. Quanto mais milho, quanto mais pigmento, quanto mais carotenoides essa galinha receber, mais amarelinha vai ser a gema. E o ovo, a gente sabe, né, que o preço está subindo, mas é um alimento que não pode faltar, né, Jacé? Com certeza. E aqui tem outro ponto também, viu, Rogério? A gente fala do aumento, né, do preço dos ovos nas gôndolas do supermercado e a gente atribui muito isso à elevação dos custos de produção, ao período do ano aí pré-quaresma, quaresma, ao calor. Mas tem um quarto ponto que eu não mencionei, mas que tem muita gente falando sobre isso. Esse ponto é a volta às aulas. Então, o ovo, como você mesmo disse, é um alimento super importante, super rico, um super alimento, e ele é muito utilizado nas merendas escolares. Então, tá aí mais um ponto que faz subir um pouquinho a demanda de ovos no Brasil. Tá certo, nós conversamos com a Gisele Neri, que é zootecnista da empresa Quemin, sobre a produção de ovos no Brasil, os efeitos do calor e também na avicultura. Então, Gisele, muito grato aqui pela sua participação no CBN Rural. Eu que agradeço. Um abraço e boa tarde. Uma boa tarde e voltamos com você, Letícia. Obrigada, Rogério. Agora 3h56.